Muito boa tarde para você. Temos novo técnico na seleção brasileira e ele é o gaúcho Dunga, como a gente já imaginava. A gente vai falar muito sobre isso no programa de hoje e também com a dupla Grenal, que tem a semana livre aí, mas se prepara para enfrentar os seus adversários aí no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. A gente quer a sua opinião sobre o novo técnico da seleção brasileira, sobre o momento da dupla Grenal. Participe conosco. Roberta, boa tarde. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos. Isso mesmo, mandem seus recadinhos, participem com a gente através do nosso Twitter, @Donos da Bola RS, ou acessem a nossa página no Facebook, ou também pelo nosso e-mail, donosdabola@band.com.br. Participem! O Dunga foi apresentado oficialmente agora há pouco como novo técnico da seleção brasileira e na entrevista coletiva ele reconheceu os erros do passado e também projetou o futuro. A partir dessa Copa do Mundo, a gente não pode colocar como terra arrasada. Teve muitas coisas boas, teve outras que a gente tem que modificar. E nós estamos aqui justamente para isso, que a gente viu na Copa do Mundo, o quanto é importante o talento, mas o planejamento também é muito importante. O quanto é importante no futebol moderno o marketing, mas quanto é importante também o trabalho dentro de campo e o resultado dentro de campo para que seja sustentado o marketing. Quanto ao resgate do carinho para a seleção brasileira, torcedor, a torcedor está machucada, mas continua com o carinho, continua a seleção representando muito para o povo brasileiro, como para todos nós, né? Nós fizemos parte disso, também somos torcedores. E nós vamos conquistar isso através dos resultados. Não tem outra forma, né? E trabalhando muito, demonstrando ao torcedor de quanto a gente quer fazer o melhor e realizar todo o nosso planejamento. Eu não vou vender um sonho. É uma realidade. E a realidade precisa de muito trabalho. Então, quando se cria uma expectativa muito grande ao torcedor, né? E o futebol é imprevisível, nada é definitivo, você tem que conquistar cada dia, cada segundo, cada minuto, né? E cada vez mais o futebol tá muito parecido em todo mundo, as pessoas muito competentes, muito comprometidas, né? Com muito trabalho também. A gente não pode achar que nós somos os melhores, não. Nós já fomos os melhores. Nós temos que resgatar novamente essa capacidade. Nós temos talento para isso, mas a gente não pode não ter a humildade de reconhecer que outras seleções trabalharam muitos anos para chegar até onde eles chegaram e que nós temos que trabalhar arduamente para reconquistar novamente o direito de estar entre os melhores do mundo, né? A camisa brasileira, todo mundo fala camisa Brasil, da Argentina, é respeitada, vai ser sempre respeitada, não tem como. Agora, é verdade que eles tanto nos respeitam que eles querem ganhar de nós de qualquer forma. E nós é que temos que estar preparados, nós é que temos que ter a humildade de sermos melhor a cada dia, de sermos mais compactos, de trabalhar mais comprometimento, porque o adversário, ele quer ganhar do Brasil, que é notícia no mundo todo ganhar do Brasil. Então é essa que a gente tem que ter essa percepção. Não achar que a gente vai entrar com a camisa e que vai ganhar. Que nós vendermos uma ideia para o torcedor que a gente vai ganhar a Copa do Mundo antes da Copa do Mundo acontecer. Não. O importante é você colocar no momento certo jogadores novos com uma certa experiência. O Brasil tem jogadores novos, mas já com uma boa experiência nos seus clubes de Europa, né? E também da seleção brasileira. Então o caminho você tem que ter o resultado para dar tranquilidade para se fazer o trabalho e aos poucos ir colocando os jogadores. Mas também tem-se uma coisa, você não coloca um jogador só porque ele é novo. Tem que colocar o jogador pela competência dele, né? E pelo seu rendimento. Uma coisa é você colocar os jovens. Agora, quem tem que se afirmar são os próprios jogadores, né? Tem que ter essa competitividade. Você não pode excluir nenhum nem outro pela idade. Tem que excluir pelo rendimento dentro de campo. Você já me conhece, sabe que dificilmente uma pessoa muda, principalmente nos seus princípios, no que diz a ética, transparência, comprometimento e trabalho. Agora também sou um ser humano e sei que eu tenho que melhorar muito no contato com as pessoas, com vocês jornalistas. Talvez a primeira passagem na seleção brasileira, por eu ser oriundo do futebol e não ter tido uma experiência como jogador de futebol, foquei muito mais no trabalho dentro de campo, né? E acho que os resultados que eu obtive, tá aí os números, né? 76% de rendimento, não precisa te falar muito. Agora, é normal também que eu tenho que aprimorar
ao meu relacionamento com a imprensa, que é normal, é a minha culpa, né? A reflexão que eu tive nesses últimos anos, e trabalhei para isso, assim também como trabalhei para me aprimorar. Estamos prontos para receber críticas, né? A receber sugestões em prol da seleção brasileira. Tudo que for em prol da seleção brasileira, que tiver o objetivo de ajudar a seleção brasileira, que não for coisas individuais, vantagens individuais para A, B ou C, eu vou estar pronto para ouvir as sugestões, né? Pensamentos. Agora, torno a repetir ao torcedor brasileiro, tudo que for a favor da seleção brasileira, tudo que for intenção de ajudar, melhorar a seleção brasileira, o futebol brasileiro, estarei pronto para ouvir sem problema nenhum. Torno a repetir de novo, não vou mudar a minha essência. Não vou mudar a minha essência, que é o comprometimento, a lealdade, a transparência, né? As coisas serem bem feitas. Agora, tem que ser planejado as coisas, tem que ser colocado no papel, né? E cada um vai ter o seu espaço, como o presidente falou, ninguém vai cercear a imprensa de trabalhar, mas a imprensa também tem que entender que o objetivo maior à frente de todos nós é a seleção brasileira. É a minha meta, não de mudar o pensamento das pessoas, mas mudar a maneira das pessoas pensarem ao meu respeito, né? E nesse período que fiquei fora, pensei muito. Isso que tu está me falando da rejeição, Nelson Mandela tinha tudo contra. Não mexeu uma arma, nada, e conseguiu mudar a mentalidade das pessoas, as formas das pessoas agirem, né, com paciência. Espero que eu tenha pelo menos 1% da paciência dele, da sabedoria, para poder transformar isso. Já vou passar para a bancada aqui para falar a respeito da escolha do Dunga. Mais do que isso, né? A gente já tem dito aí, falado a respeito da escolha, mas sobre essa entrevista coletiva que a gente acabou de ouvir. Senhores, eu me surpreendi positivamente. Pode não dar errado, pode não dar certo, né? A gente não sabe, são 4 longos anos pela frente até o projeto ser consolidado e montado, mas o Dunga me pareceu humilde, a ponto de rever conceitos, não apenas dentro de campo do futebol, mas na sua relação com a imprensa, e isso faz parte também do técnico da seleção brasileira. Ele deu informações que eu desconhecia, como por exemplo, nesse período ele falou com pessoas importantes ligadas ao futebol, tentou se atualizar e vai fazer isso ao longo desse período. Eu acho o seguinte, se tudo o que foi dito, não apenas pelo Gilmar Rinaldi na sua apresentação como coordenador de seleções, pelo Alexandre Galo, coordenador da base, e pelo Dunga agora, se tudo o que foi dito for cumprido à risca, eu acho que nós estamos no caminho certo. Certamente. Eu acompanhei atentamente a coletiva, nós reproduzimos hoje pela manhã no Atualidades primeira edição, e me chamou a atenção 2 questões. A mudança do Dunga, né, mais ou menos se enquadrando a um perfil que foi pré-determinado pelo Gilmar Rinaldi, né, quando da sua apresentação como um novo coordenador técnico, que o treinador seria humilde, que buscaria o conhecimento com outros profissionais, quer dizer, já se tinha ali o nome do Dunga, mas eu imaginei que apresentando, perfil, exatamente, não seria o Dunga. Mas apresentando o perfil, até vocês são testemunhas, porque quando se falou sobre o treinador, o perfil do treinador, eu disse aqui que não era o Tite. Eu não achava o Tite. É verdade. Até porque é um outro perfil. O Tite tem uma outra biografia. O Dunga é um treinador, ele não é um treinador com uma sequência de trabalho, mas ele está buscando ingressar nesse mercado, acho que agora, assim como, de fato, treinador de futebol. E acho que a teoria dele, a apresentação dele, ela foi muito correta. Eu acho que ela atende bem à exigência do futebol brasileiro. E outro ponto que aí vale quando eu digo que necessitamos de uma reciclagem, que passa pelos dirigentes, passa pelos jogadores, pelos torcedores e por nós da imprensa. E aí eu explico, eu gostei muito da coletiva do Dunga, mas eu não gostei da postura da imprensa. Tá, mas a postura é que o circo armado da imprensa lá é o mesmo circo de sempre, né? São sempre as mesmas cabeças e 70% daquelas cabeças que estão lá e que acompanham a seleção brasileira são cabeças ultrapassadas. Eu ouvi muito pouco futebol, Baldassi. Eu não sei qual é a ideia da primeira convocação do Dunga. Eu não sei se ele vai optar por jogadores que estão jogando no Brasil. Já que estamos criticando a crítica, e eu vou pedir perdão, porque eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto, mas eu critiquei muito. Não critiquei, não. Eu não gostei, tá? De todas as coletivas durante a Copa do Mundo, por exemplo, tá? Também não. Não gostei. É um direito que eu tenho e eu sou ético o suficiente para poder falar aqui, tá?
E não me surpreende, tá? Porque, infelizmente, né, muitos dos nossos colegas lá têm uma certa relação Nós não tivemos a crise, antiga com a confederação. Não tivemos uma crise estabelecida. Nós não tivemos uma crise estabelecida. Então, eu também tenho direito, né? Nós estamos num momento globalizado, né? Então, onde o ombudsman não existe mais. Existe, né? Nós somos criticados a toda hora pelas redes sociais. E outra coisa, nós mesmos reconhecemos que temos que passar por uma reciclagem. Claro. Eu não tenho por que duvidar, Chico, sobre a tua pergunta, sobre a tua colocação do Dunga, do que pode acontecer positivamente. Semana passada, depois de ouvir o Galo e o Gilmar Rinaldi e ficar impressionado positivamente com o conceito deles, eu até disse o seguinte: não me parece tão importante mais o nome do treinador, e sim que ele esteja adequado a esse procedimento de trabalho. E o Dunga apresentou nessa coletiva a ideia de que sim, está adequado. O Dunga falou em humildade. O Dunga disse na coletiva: a culpa é minha. Gente, o Dunga disse: a culpa é minha. É a primeira vez na vida dele que o Dunga diz isso. E está gravado. E outra coisa, o Dunga mostrou humildade para conversar com outros profissionais, para aprender. Citou 3 vezes que a camisa amarela não vence mais sozinha. Citou 3 vezes o futebol total, que é praticado hoje em dia, que o Brasil tem que praticar também. Olha, a tese é linda. Se ela for colocada em prática, o Brasil volta a ser grande. E outro ponto que eu gostei da coletiva dele é o seguinte: ele citou alguns jogadores, principalmente Thomas Miller, que é um jogador que eu sou muito fã do futebol dele. Eu acho o jogador hoje, o jogador que traduz o futebol moderno hoje é o Thomas Miller. É um jogador de movimentação, é um jogador que acrescenta em marcação e tem um poder de finalização. Um jogador completo, né? Completo. E eu ouvi o Dunga falar sobre isso, e vale muito para a seleção em relação ao Neymar, que eu repito aqui, está num outro patamar em relação aos grandes nomes das outras seleções. Está num patamar bem inferior. É um jogador que está buscando ainda a construção de carreira no Barcelona. Tem qualidade, tem, mas ele é diferente dos outros. Ele está bem abaixo dos outros. E hoje o cara tem que se envolver com o esquema. Eu acho que isso aí é altamente positivo. A questão da humildade, que o Baldasso falou, se aplica também, acho que aos torcedores também, que sempre, claro, pela história da seleção brasileira, também esperam muito do Brasil, mal acostumados. Eu, por exemplo, que cresci sabendo que a seleção sempre ia ganhar o jogo, não importa contra quem, adversário. Porque eu cresci vendo aquela geração que começou em 94, 98, passou por 2002. Tu deu isso sorte, foi... pegou a fase boa. Sorte. Pior é nós que pegamos a seleção de 82, nós sofremos. Eu agradeci. Nós sofremos. O trabalho do Dunga na primeira passagem pela seleção foi muito bom. Ele ganhou a Copa América, ganhou a Copa das Confederações, terminou em primeiro lugar nas eliminatórias, ganhou a Argentina em todos os torneios e de formas possíveis. Chegou na Copa do Mundo, chegou nas quartas de finais, fez um primeiro tempo muito bom contra a Holanda e no segundo tempo acabou perdendo o jogo por erros individuais. O trabalho do Dunga e o trabalho de qualquer técnico não pode ser julgado por dar certo ou errado na Copa. Claro que a Copa é o principal objetivo, mas não é porque o Dunga não ganhou a Copa que o trabalho dele tem que ser taxado como ruim na seleção. Tá bem. Nesse sentido que eu quero dizer. Eu sei. Estou pegando o conjunto da obra inteira de 2006 a 2010. E tu tem razão. Só que eu não taxaria o trabalho do Dunga na seleção como ineficiente por causa da derrota para a Holanda. Eu taxaria como ineficiente por 2 motivos. Porque aquela foi a seleção mais velha da história do futebol brasileiro. 29 anos e 3 meses. E a convocação para a Copa do Mundo mostrou que aquele não era um projeto pensando em futuro, porque não levou Ganso e Neymar, que eram as 2 revelações do futebol brasileiro. Era ineficiente por causa disso. E por grupo, assim, para grupo. Mas, assim, não quer dizer que o Neymar e o Ganso... Você falou muito na questão do Neymar e do Ganso. Só que tem uma questão. Agora que a gente sabe o que é o Neymar e o Ganso, e a gente vê o Neymar hoje como a peça principal da seleção, é mais fácil de falar. Não, nós sabíamos. Porque o Neymar e o Ganso... Eles tinham ganhado a Copa do Brasil pelo Santos, acabando. Não, e o Ganso estava no melhor momento da vida dele. Nunca vai ter um outro momento na vida como... Mas o que o Dunga sempre prezou muito? Prezou sempre pela continuidade daqueles que estavam com ele. Sempre pela continuidade. Claro. E tem uma outra questão também. O Neymar e o Ganso estavam bem. Só que colocar eles já na Copa do Mundo, eles não iam... O Neymar e o Ganso não iam chegar na Copa do Mundo como coadjuvantes, assim. Eles iam chegar como apostas de resultado de que iam corresponder. Sei, Cadu. O Ronaldo Nazário, em 94, com 17 anos, ficou no banco. Até que teve uma celeuma naquele ano, naquela convocação de 2010, de que tem que estar o Neymar e o Ganso como, sendo taxados como as grandes estrelas do Brasil. Não, mas eu acho que deveria sim. Então acho que não dá para ser... Porque eu lembro que na época eu defendia muito, não, se o Dunga acha que não tem que levar o Neymar e o Ganso, não tem que levar, porque vai botar pressão para os guris e daí vai botar eles, se eles não corresponderem. Eu acho que ele errou. Se eles não corresponderem.